Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o Fla-Flu. Partida essa que temos com a vitória da equipe do Fluminense por 2-0. Resultado importantíssimo aí para a equipe do Fluminense, que deu uma respirada aí na luta contra o rebaixamento. Mas antes da gente começar aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Muito importante você que estiver acompanhando aqui, deixar o like, se inscrever no canal e também não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então vamos lá, vamos comentar aqui sobre o Clássico Carioca. Porque é o seguinte, né? Antes da gente comentar, né? Só uma curiosidade que eu acabei notando é que dos times, né, que vão disputar aí as semifinais da Copa do Brasil nesse final de semana, né? Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians, quem somente venceu na rodada foi justamente o Corinthians, né? O time que está numa situação bem ruim, né? Aí no Campeonato Brasileiro, que acabou vencendo aí na rodada. Vitória essa também importante, né? 5-2 aí para cima do Atlético Paranaense, que acabou entrando na zona do rebaixamento, né? Com as vitórias, né, do Fluminense e da equipe do Corinthians. E a disputa vai ser acirrada, né? Como falei, a luta para não cair vai ser do começo até o fim, né? Então vai ser tenso até o final do campeonato. Como eu sempre repito isso, né? Eu acho que um grande vai cair. Eu acho. Quem vai ser, aí depende dos times, né? Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Então assim, vamos analisar por tempos, porque a gente teve dois tempos distintos ontem. O primeiro tempo, o Flamengo jogou muito bem. Gostei da partida do Flamengo no primeiro tempo. Teve chances de gol, mas só que o grande problema do Flamengo, é uma coisa que eu tinha deixado assim bem destacado aí na narração do jogo de ontem, foi que o Flamengo, ele não tem ali um finalizador, né? Um cara realmente que vai lá e faça o gol. O Pedro acabou se machucando, né, infelizmente aí, e ele era o cara realmente que realmente quando pegava a bola ali dentro da área, ele fazia o gol. Muitas vezes ele errava, sim, ele errava, mas é o cara que, sabe, finalizava, é o cara realmente que dava o poderio ofensivo para a equipe do Flamengo, né? E quando o Pedro acabou se lesionando, o Flamengo praticamente perdeu isso, né? Tem o Bruno Henrique aí que quando ele atua como atacante aí, até que se sai bem, faz seu golzinho aí, mas assim, né, igual o Pedro mesmo, um cara realmente, um centroavante mesmo, realmente finalizador, matador mesmo, realmente o Flamengo tá em falta, né? Porque é o seguinte, o Flamengo ontem entrou, né, com o Gabigol como titular mais uma vez, né? O Davi Luiz já. O Felipe Luiz tá dando oportunidade aí pro Gabigol mostrar aí que ele pode realmente voltar a ser aquele Gabigol de anos anteriores, mas não dá, né? Gabigol mais uma vez uma partida bem abaixo do que se espera dele, né? Gabigol que faz 2 anos que não joga bem. Só aquele, sabe, nem sombra daquele Gabigol que foi um dia, né? Aquele Gabigol decisivo, que era um cara que realmente quando pegava a bola ali, também, né? Tinha realmente que errava muito gol, mas fazia, né? Era aquele cara que aparecia no momento certo para poder fazer o gol. E nem isso ele tá aparecendo mais, né? Ontem até que se esforçou, fez uma partida até que modesta, né? No primeiro tempo, segundo tempo não foi tão bem, mas já vou comentar sobre isso, tá bom? Mas assim, o primeiro tempo do Flamengo em si foi bom, né? Mas faltou isso, né? Faltou alguém realmente para poder empurrar a bola pro fundo das redes, né? O Flamengo tem isso, né? O Flamengo que com o Davi Luiz, que é o Davi Luiz, Felipe Luiz, ele quando ele assumiu, né, o comando técnico da equipe, já são 3 jogos, né? Nesses 3 jogos, o Flamengo cria bastante, chega ao gol, mas no momento de, sabe, fazer o gol, falha. Ou o jogador erra o gol, cai o goleiro, ou chuta por cima. Então, sabe, falta isso, realmente fazer o gol. Porque o Flamengo chega bem. Você sente ali que tem ali uma articulação aí na jogada do Flamengo, diferente da época do Tite, né? Que nem isso tinha, né? O Flamengo era um deserto de ideias. Agora não, o Flamengo tem criatividade ali no setor ofensivo, mas falta a conclusão a gol. Falta realmente finalizar, e finalizar com qualidade, né? Porque o time do Flamengo perde muito gol. E isso daí faz muita falta quando você tem esses jogos, né? Principalmente em clássico, porque uma bola ali, um lance pode ser decisivo para decidir a partida. E aquele velho ditado, né? Quando um time não faz, pega o gol.
E foi isso, né? A tônica do jogo. O Flamengo teve um bom primeiro tempo. O Fluminense no primeiro tempo tava perdidaço, né? Parecia que o time tava desligado da partida. Parece que o time entrou ali com sono, né? Essa é a impressão que eu tive aí olhando a partida. Sabe? É o time totalmente... Sei lá o que tinha acontecido com o Fluminense, né? Eu acho que o que frisa bem esse meu comentário é justamente o lance do Fábio, né? O Fábio que o jogador do Flamengo chutou, né, de fora da área. Ele deu um golpe de vista, né? A bola bateu na trave, voltou nele e foi para escanteio. A sorte dele que ele tava ali perto do gol, né? Ele tava ali meio já saindo ali do gol. E a bola bateu na trave, voltou nele e acabou saindo para escanteio. Mas se ele tivesse ali mais pro meio do gol, a bola tivesse batido nele, ia pro gol, né? Então, muitas jogadas ali, a gente vê que parece que o jogador estava com sono, né? Entrou meio sonolento o Fluminense. E o Flamengo não soube aproveitar disso, né? O Flamengo criou, martelou, mas não fez o gol. E aquela coisa, né? Quando o time não faz, leva, né? Aí veio o segundo tempo, o Flamengo no segundo tempo inexistiu. O Fluminense voltou bem melhor mesmo. Tomou conta das ações aí na segunda etapa. Jogou com inteligência e contou realmente com um segundo tempo inspirado aí do Ganso e também do Arias, né, que entrou aí no segundo tempo para poder construir o seu placar. Em 2 rápidos ataques, na verdade contra-ataques daqui do Fluminense, a equipe acabou realmente decidindo a partida. E 2 passes sensacionais do Ganso, hein? Ganso, quando quer jogar, realmente é um jogador que realmente é decisivo, né? Ele consegue acertar uns passes sensacionais. Ontem realmente ele desequilibrou para a equipe do Fluminense, né? Ontem o espaço dele foi sensacional. E assim, os 2 gols do Fluminense foi muito parecido, né? Com jogadas de linha de fundo, cruzamento rasteiro para a grande área, pro jogador que vinha de trás finalizar e fazer os gols. Muito parecido. E erros de marcação bizonhos, né, na equipe do Flamengo no segundo tempo. Sei lá, se no ataque melhorou, né? Com a chegada do Felipe Luiz, a defesa do Flamengo não melhorou nada, né? Parece que ainda é aquela mesma defesa do Tite, né? Realmente o Flamengo bizonhando ali na parte defensiva. Então assim, né? Primeiro tempo, o Flamengo muito bem. Poderia ter feito logo o pra cá na primeira etapa, para poder voltar no segundo tempo mais relaxado. Não fez, como já vem acontecendo nas últimas 2 partidas, em que o Flamengo joga bem, mas não consegue marcar para poder decidir o jogo. Segundo tempo, o time praticamente não jogou nada. O Fluminense foi lá, se aproveitou e fez seus gols, né? Para poder conseguir uma importante vitória aí, que tirou a equipe ali da parte do rebaixamento, né? Que estava intercalando Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense. E no final das contas, né? No final da rodada, quem acabou se dando mal foi o Furacão, que ficou na zona do rebaixamento. Pois é, então assim, vamos lá. O Flamengo, assim, com essa derrota, fica numa situação bem complicada, né? Ali pela luta para se classificar para a Libertadores. O Flamengo tem 2 chances de ir para a Libertadores do ano que vem, tá bom? Ou via Campeonato Brasileiro diretamente, ficando no G4, tá bom? Lembrando que os 4 primeiros colocados vão para a Libertadores diretamente, né? Entram na fase de grupos. E o 5º e o 6º vão numa espécie de playoff, né? Numa pré-Libertadores, em que enfrentam, se não me engano, são 2 jogos, né? Mata-mata ali, jogos ida e volta. Passando, né? Por essas fases, aí a equipe entra aí em um dos grupos, né? Para poder disputar de fato a Libertadores. Então o Flamengo, com essa derrota, fica somente com 1 ponto de distância, né? Só tem 1 ponto ali de distância para o São Paulo, que venceu o time do Vasco da Gama por 3-0. Grande resultado da equipe do São Paulo, né? Aí na parte de... Ontem foi quinta? Foi quarta, né? Parte de quarta-feira. Então assim, porque assim, como eu falei, o Flamengo tem 2 oportunidades de ir para a Libertadores ano que vem. Ou via Campeonato Brasileiro, ou via Copa do Brasil. Mas para ir para Libertadores via Copa do Brasil, o Flamengo vai ter que vencer a Copa do Brasil. Então o Flamengo tem que ficar também ligado no Campeonato Brasileiro. Porque se ratear, aí pode ter risco de cair ali na tabela de classificação. O São Paulo tomar a vaga dele ali na 4ª colocação. E o Flamengo vai ter que disputar um playoff. Coisa que seria realmente ruim para o Flamengo por conta do calendário, né? Ano que vem o Flamengo vai ter um calendário bastante mesmo apertado por conta do Mundial de Clubes, né? Que vai ser disputado aí ano que vem. Então o Flamengo ficar aí numa pré-Libertadores ali, que já começa ali logo no início do ano, realmente vai ser bastante complicado ali pro planejamento da equipe pro ano que vem.
Então por isso que é importante o Flamengo realmente também ficar ligado aí no Campeonato Brasileiro. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção aí, vendo os comentários, né? Aí nas redes sociais e também aí no YouTube, né? Dos canais aí rubro-negros, é como que o torcedor do Flamengo é meio que emocionado, assim pode dizer, né? Quando o time vence, é tudo uma mil maravilha, né? Ah, porque o Felipe Luiz é seleção brasileira, é o discípulo do Jorge Jesus, é o cara que realmente vai comandar o Flamengo rumo ao título mundial, essas coisas, né? E, cara, quando o time perde, aí ninguém presta, ninguém presta. Cara, não é desse jeito, né? Não é dessa forma. A gente tem que analisar as coisas de forma mais fria, né? Porque é aquela coisa, ou é 8 ou 80, né? Ou presta ou não presta ninguém. É isso a tônica da torcida do Flamengo. E vi muita gente ali detonando o Felipe Luiz, sabe? Falando, porque o Felipe Luiz, aí, isso, aquilo. Cara, é aquela coisa. Quando o Felipe Luiz foi anunciado como treinador, ele aceitou realmente uma dor de cabeça para sua vida. Porque o Flamengo está num momento bastante conturbado. É um momento realmente bastante difícil do Flamengo, assim como foi no ano passado, né? Então o Felipe Luiz, ele é um treinador que está começando agora. Ele não é um treinador experiente ainda. Então, ele obviamente que vai ter momentos que ele vai errar. Ele vai errar na escalação, vai errar na montagem do time, porque é muito jovem ainda, em termos de ser treinador, né, de experiência. Então, vai ter momentos que ele vai ratear. Não espere que o Felipe Luiz vai ser um Jesus da vida aí, que pega o time e faça o time voar da noite pro dia. O time do Flamengo melhorou com o Felipe Luiz? Sim, teve uma grande melhoria aí do futebol do Flamengo com a chegada do Felipe Luiz. Mas mesmo assim tem muitas coisas para se consertar. É somente o terceiro jogo do Felipe Luiz aí no comando técnico. Então, obviamente que em algum momento iria haver uma derrota. Agora, o pessoal sai detonando ele, falando besteira, sabe? Como se ele fosse o culpado de tudo. Porque o Flamengo agora não vai mais ser campeão brasileiro. É culpa do Felipe Luiz por ter escalado mal e tudo mais. Cara, sabe, eu não... Assim, por mais que de fato ele tenha escalado mal essa parte, mas você também tem que avaliar todo o contexto ali por trás. Porque tinha jogador ali que não tinha condição de estar em campo, porque estava ali sob a serviços, né, como assim pode dizer, da sua seleção. E tinha jogadores ali que também tinham que dar uma descansada, né? Porque o jogo importante vai ser domingo. O Flamengo em si, mesmo que vencesse a equipe do Fluminense, ainda ia ter uma boa distância para poder percorrer até chegar o Botafogo, né? O Botafogo abriu uma grande distância para o Flamengo, mas muito por causa justamente das rateadas do Flamengo, né? O Flamengo acabou perdendo muitos pontos bobos dentro de casa, jogos que parecia ser fácil, o Flamengo acabou empatando ou perdendo, então o Flamengo ficou muito distante do título por conta disso, né? Mas isso é culpa de diretoria, Tite, enfim, são coisas que a gente já comentou aqui no canal, que fica repetitivo, né? Ficar o tempo todo comentando sobre isso. Então, é assim, né? É preciso ter paciência, né? É preciso ter paciência com o Felipe Luiz, porque ele não vai acertar tudo. Ele não espere que o time do Flamengo volte a jogar tão cedo como foi em 2019, né? Vai ter momentos realmente de oscilação nessa equipe, porque a equipe é a mesma que estava jogando com o Tite, né? Os jogadores, entre aspas, são os mesmos. Então o Felipe Luiz, para poder implementar a sua filosofia aí de trabalho, vai demorar um pouco, né? Não é só com 3 jogos que ele vai conseguir realmente consertar tudo que tem que ser consertado, porque você vê aí que ainda tem muita coisa aí que o Flamengo precisa melhorar para poder realmente chegar a um nível bom, né? Competitivo, realmente, que a torcida realmente quer. Então é preciso ter paciência, não adianta também só detonar todo mundo aí, porque ninguém presta, porque não vai, o Flamengo vai com esse time até o final da temporada. Então é torcer aí para que a equipe possa fazer grandes partidas e consiga, quem sabe, um título aí, que no caso seria a Copa do Brasil, né? Porque Campeonato Brasileiro já era, não tem mais como conseguir alcançar o Botafogo, principalmente se o Botafogo vencer, né? Então o Flamengo vai ter que pegar e juntar suas forças para poder ganhar a Copa do Brasil. Então, cara, é aquela coisa, o Felipe Luiz vai ter muito trabalho mesmo, para poder realmente pegar e colocar essa equipe realmente em linha mesmo, botar também para jogar. Já conseguiu, já que a equipe realmente tivesse ali uns lampejos de bom futebol, né?
Mas o que falta realmente para o Flamengo é justamente marcar, porque a equipe cria demais, mas não marca. Então isso desculpa, o Felipe Luiz, quer falar do Davi Luiz. O Felipe Luiz tem que pegar e tem que consertar, né? Porque o Flamengo parece que falta, por incrível que pareça, realmente um poder ofensivo, poder mesmo de finalização mesmo, de marcar. Porque não adianta só criar e não fazer gol. É criar e fazer o gol. E quando puder, mata a partida mesmo. Por exemplo, tem um bom primeiro tempo, como foi ontem, faz os gols. Aproveita que o momento é bom e praticamente decide jogar a partida no primeiro tempo. Não espera por segundo tempo, porque você não sabe como vai ser o segundo tempo. Como foi no caso no jogo de ontem, o Flamengo fez muito bem o primeiro tempo, o segundo tempo foi terrível do Flamengo. Muitos jogadores realmente muito mal. O sistema do Flamengo defensivo tá horrível. Léo Pereira, Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas também ali, horrível, né? E ali também, meio de campo do Flamengo, o Alcaraz, ele é um jogador que foi contratado. Eu, sinceramente falando, não via o Alcaraz como um cracaço de bola, como muita gente estava falando, né? Porque toda vez que o Flamengo vai contratar, ou qualquer outro jogador, no caso outro time contrata algum jogador, aí ficou mostrando, tá vendo, veja os lances desse jogador, veja o que ele fez, veja isso, aquilo. Cara, é aquela coisa, né? Você contratar jogador por DVD é complicado, né? Porque você pega somente os melhores momentos, né? Às vezes acontece um ou outro ali. Às vezes o cara dá um chapéuzinho, pronto, nossa, novo craque e tudo mais, vamos contratar. Aí quando você contrata, é um bagre. Mas é mais ou menos isso, né? Então, assim, o Alcaraz, né? Não vê ele como um grande jogador, um cara que realmente ia solucionar o meio de campo do Flamengo. Seria mais um jogador para compor, né? Agora, sinceramente falando, eu acho que o valor pago pelo Flamengo foi exorbitante, né? Foi exorbitante para um jogador que ainda não demonstrou nada, né? Eu sei que tem a adaptação, é um jogador que chegou agora, mas, sabe, por um jogador tão caro, ainda não justificou, né, o valor que foi investido pelo Flamengo. Também, né, ali no ataque também, o Flamengo pouco efetivo, né? Assim, vamos lá falando do Gabigol, né? Gabigol. Eu já venho falando isso há um bom tempo. Pra mim, sinceramente falando, o Gabigol já não dá mais pelo Flamengo, né? Sinceramente, se ele sair hoje, já não faz falta, né? Porque o problema do torcedor do Flamengo, o torcedor do Flamengo é muito saudosista. O Gabigol fez 2 partidas, assim, mais ou menos, né? Se esforçou, teve alguns momentos bons ali, perdeu alguns gols, mas, cara, o Gabigol não é mais aquele Gabigol lá de 2019 até 2022. É muito longe disso. O Gabigol realmente em campo é quase que um jogador nulo, né? É um a menos. Não consegue dar seguimento das jogadas, não é mais aquele atacante realmente decisivo que faz os gols. Muito mal na partida de ontem. Como até jogou ali razoavelmente bem ali na primeira etapa, mas depois disso nada. Foi um atacante mesmo, como esse diz, né? Um centroavante ali, inclusive que ele quer brigar por posição com o Pedro. Muito mal, né? Muito mal mesmo. E isso pesa, né? Isso pesa, porque o Flamengo sem o Pedro realmente perde muito o poder ofensivo. E o Gabigol realmente não dá mais, né? Acho que o Gabigol realmente tem que pegar e arrumar suas margens e tentar, né, rever seu futebol em outro time. Porque realmente essa bolinha que tá jogando aí não justifica realmente um aumento de salário e nenhuma renovação, né? Realmente não justifica em nada. E o torcedor provavelmente tem que parar com isso, né? Tem que parar de ser saudosista. Joga 2 jogos bem, pronto, renovem com o Gabigol. Tá vendo? O Gabigol vai voltar, vai dar a volta por cima. Mas isso aí ia dar a volta por cima se ele realmente começasse a marcar mesmo. Fizesse 2 gols numa partida, fosse aquele cara realmente decisivo que foi. E não foi nem sombra disso, né? Nesses 3 jogos aí que ele jogou como titular aí. E é aquela coisa, o Felipe Luiz tá dando chance, né? Desculpa. Tá dando chance aí pra ele, colocando ele como titular. Então cabe a ele, o Gabigol, aproveitar as chances. Porque agora tem chance. Agora ele não pode reclamar que ele não tá tendo minutagem aí em campo. Então ele tem que aproveitar e aproveitar a chance. Se não tá aproveitando, então aí é falha dele mesmo. Realmente é falha dele mesmo. Então assim, né? O Flamengo vai ter um jogo importante no domingo. Vamos ver, né, como o Flamengo vai jogar. Vai ser um jogo difícil, tá bom? O Corinthians voltou aí a ter um futebol assim até que mais decente, você pode dizer, né? E vamos ver, né? O Corinthians venceu aí por 5-2 a equipe do Atlético Paranaense. Grande resultado, né? E também graças, né, ao Memphis Depay, né, que
o Depay, né, como o pessoal fala também. E que é um jogador bem interessante, né? Bem interessante aí, o holandês. Ninguém sabe se ele vai continuar no Corinthians, né? Até porque tem essa questão da dívida, mas quando ele tá em campo, realmente você vê que é um jogador diferenciado. A sorte do Flamengo é que ele não tá, né? No jogo de volta aí na Copa do Brasil, não pode ser inscrito, não deu tempo dele ser inscrito. Mas mesmo assim, o Flamengo vai enfrentar um time mais assim, competitivo, assim pode dizer, né? Que é o Corinthians. O Flamengo teve uma ótima oportunidade de ter realmente construído um grande resultado ali no jogo de ida, mas assim como no jogo do Fluminense, né, acabou perdendo muitas oportunidades e acabou realmente vacilando, vencendo somente por 1-0. Então vai ter que realmente demonstrar um bom futebol, né? Jogando lá na Neoquímica Arena para poder assim conseguir sua classificação. Então não vai ser um jogo difícil, tá bom? Na verdade não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil para a equipe do Flamengo. E vamos esperar, né? Vamos ver como vai ficar. Realmente esse resultado acaba realmente afetando a moral da equipe, né? Porque esperava que a equipe pelo menos vencesse, né? A equipe do Fluminense para poder chegar com moral aí no jogo de volta da Copa do Brasil. E é aquela coisa, né? O Flamengo vai entrar pressionado aí nesse jogo aí de domingo, porque só tem a Copa do Brasil agora. Só tem a Copa do Brasil para poder o Flamengo tentar conseguir um títulozinho aí importante na temporada, porque senão vai ser mais um ano de fracasso. E para um time realmente que tem uma receita bilionária, realmente é vergonhoso passar 2 anos aí sem títulos importantes. Ah, mas ganhou o Campeonato Carioca. Mas Carioca, cara, hoje em dia não serve pra nada, né? Serve pra nada. Serve assim, pra você brincar com um torcedor, né? Um amigo seu aí que torce por um time rival. Mas somente pra isso, né? Só pra bagunça, pra zoação, mas realmente pra questão de resultado, desempenho, até questão de econômica, né? Não serve pra nada, né? Até porque a federação aí do Rio de Janeiro até acaba atrasando, nem pagando aí a premiação aí do campeão, como já vem acontecendo com o Flamengo há alguns tempos aí. É assim, né? Pro Fluminense, né? Falar um pouco sobre o Fluminense. Antes disso, só antes de falar do Fluminense rapidamente aqui, a gente tem que comentar sobre o pênalti, né? Um pênalti aí marcado aí em favor da equipe do Fluminense, que, sinceramente falando, pra mim, eu vi muita gente falar, foi pênalti. Eu, sinceramente, mantenho a minha opinião. Pra mim não foi pênalti. Mas por que foi? Mas o pessoal deve estar. O pessoal gosta de falar, né? Mas por que não foi pênalti? Porque você viu, teve sim um contato, o jogador do Flamengo, no caso o Léo Pereira, deu um carrinho, atingiu ali o jogador da equipe do Fluminense. Mas é aquela coisa, você tem que analisar os ângulos e analisar o momento do contato. Ali, vamos lá. O jogador da equipe do Fluminense, quando recebeu a bola, ele tentou fazer o drible ali na grande área. Só que ele acabou se atrapalhando ali com a bola, ele se enrolou ali e acabou praticamente batendo ali a perna ali na outra ali, se embolando ali, e acabou tipo que se desequilibrando ele mesmo. Então, no momento que ele foi atingido ali por Léo Pereira, ele já estava ali com o joelho praticamente dobrado. Você pode ver, pega no frame exato em que ele é atingido ali pelo Léo Pereira, já estava ali com o pé já meio que, a perna, né, no caso, já dobrada, e aí ele foi de fato atingido por Léo Pereira. Mas o que a gente tem que analisar é justamente se o contato em si, no caso o carrinho do Léo Pereira naquele exato momento, foi o suficiente para poder derrubar o jogador da equipe do Fluminense. Porque se realmente ele tivesse entrado com o carrinho atingido e não tivesse a questão do desequilíbrio do jogador da equipe do Fluminense anteriormente, seria pênalti, com certeza. Mas o jogador da equipe do Fluminense já estava desequilibrado, já estava ali meio que com o pé já ali meio que dobrado ali no momento do contato. Então, nessa questão, para mim, o jogador já ia cair, entendeu? Então não foi o contato com o Léo Pereira, no caso o carrinho do Léo Pereira, que fez o desequilíbrio do jogador da equipe Fluminense a ponto realmente de fazer ele cair no chão e assim impedir a progressão dele rumo ao gol. Então, pra mim, somente falando por conta disso, não foi pênalti. Minha opinião, tá bom? Vocês podem discordar aí à vontade, colocar aí a opinião de vocês, de boa. Lembrando que sempre com respeito, tá bom? Mas vocês não vão ficar se xingando aí de forma gratuita, porque tem gente que só quer um motivo pra poder ficar xingando os outros, né? De forma gratuita. Então vamos manter o respeito, tá bom, pessoal? Então, na minha opinião, eu achei que não foi pênalti. De qualquer forma, o Rossi foi lá, defendeu, fez uma boa defesa. O Ganso não cobrou tão bem assim, né? Cobrou colocadinho aí no canto, mas o Rossi também teve seu mérito, foi lá e salvou a equipe do Flamengo naquele ponto. Eu vi também muita gente também reclamando, né, do Rossi, né? Do segundo gol ali.
de ter falhado ali. O pessoal fala que o Rossi é um bom goleiro, mas pega gols ali defensáveis. Assim, né? Tem que variar também a questão da distância também, da velocidade da jogada, porque foi um lance rápido da equipe do Fluminense, né? Veio um cruzamento ali rápido, teve o desvio ali do jogador da equipe do Fluminense ali na grande área. Eu achei que foi mais erro defensivo de modo geral do que em si do Rossi, né? É um lance rápido, é meio complicado. Quem já foi goleiro uma vez na vida sabe muito bem que qualquer lance ali na grande área, na pequena área, é fatal. Um desvio ali é fatal. Por mais que seja um desvio leve assim, mas é um desvio que é complicado pro goleiro. O goleiro tem que ter muito reflexo para poder defender essa bola. Então, sinceramente falando, eu não achei uma falha, nossa, gritante do Rossi. Foi falha geral, de todos aí do sistema defensivo da equipe do Flamengo. Não foi só do Rossi. Então, assim, né? Fluminense. O Fluminense venceu, grande resultado. O Fluminense que também estava no momento ali de oscilação, né? Fazer uma boa partida em um jogo e outro acabar sendo derrotado, empatando contra equipes ali tecnicamente um pouco mais fracas do que o Fluminense. E tanto é que muita gente ali estava reclamando, né, do Mano Menezes, já estava pedindo a sua saída, né? Mas como falei na transmissão, cara, o Fluminense poderia estar numa situação bem pior do que está agora, porque a situação ainda não é boa. Mas se não fosse o Mano Menezes, né, que deu ali um amp, né, deu um gás aí para essa equipe do Fluminense, o Fluminense estaria ali afundado na zona do rebaixamento, né? Porque quando o Diniz estava ali sob o comando técnico da equipe, a equipe do Fluminense estava ali na lanterna, né? Se não me engano, tinha 6 pontos, se não me engano, na época em que o Diniz ainda estava ali sob o comando do Fluminense. E o Mano Menezes foi lá, chegou e o time começou a jogar, né? Jogar melhor, né? Não era aquele Fluminense do ano passado, mas começou a jogar um pouquinho melhor, né? Do que estava jogando. Conseguiu dar um salto aí na tabela de classificação, mas mesmo assim a situação estava tão complicada, né? Com o Diniz, que o Fluminense ainda, mesmo com esses pontos todos ganho, né? Uma boa reação do Fluminense, o Fluminense não conseguiu ainda se livrar totalmente aí do risco de rebaixamento. Mas assim, é aquela coisa, o Fluminense esse ano, apesar de assim, não tá com o time igual do ano passado, né? Teve algumas peças que saíram, mas mesmo assim, acho que a base em si, ainda a base, né? O time titular ali ainda é quase que o mesmo, né? Só que o problema realmente do Fluminense, né? O problema do Fluminense é que o Fluminense tem muito jogador que já tem uma idade, né? Então, quando você já tem um jogador aí que já tem uma idade avançada, ele não vai ter um rendimento igual de uma temporada para outra, né? E vai cair, né? Porque cai a questão física, né? A questão fisicamente pesa e os jogadores não vão ter mais rendimento. E o Fluminense contratou muito jogador que tinha acima de 30 anos, né? Então, em algum momento as pernas realmente pesam, né? Mas mesmo assim, o Fluminense tem muito jogador de qualidade, né? O Arias ontem realmente destruiu, né? Quando ele entrou ali, dá pra perceber que o Arias é o principal jogador da equipe do Fluminense. Porque quando ele pega a bola, você vê a qualidade do jogador. Ele entrou ali, aprontou, fez um fuzuê ali na zaga da equipe do Flamengo. E outro realmente que jogou muita bola foi justamente o Ganso, né? O Ganso é um jogador sensacional, né? É uma pena, né? Eu até falei isso na transmissão, que o Ganso, se ele mantesse, né, aquele nível que ele tinha mantido lá na época do Santos, quando ele estava ali junto com o Neymar, inclusive muita gente falava que o Ganso era melhor do que o Neymar, e eu concordo, né, na época, se ele tivesse mantido aquele nível, né, o que atrapalhou realmente de fato a carreira do Ganso foi justamente as suas lesões, né? Depois que ele se lesionou ali, ele não voltou até aquele nível que ele teve, né? Mas mesmo assim, cara, ele é um jogador bastante interessante, né? Apesar de ser lento, mas mesmo assim ele tem um passe muito bom, né? Ele consegue fazer uns passes ali que encontra os jogadores ali em liberdade, né? O passe que ele fez ali no segundo gol, e também no primeiro gol, né? Foi sensacional, mas acho que o segundo foi sensacional, né? Realmente o passe realmente de alguém que realmente entende ali, que é um maestro ali no meio de campo. E ontem quando ele apareceu, né? Ele perdeu um pênalti, como eu falei, bateu mal, né? Bateu ali colocadinho, o Rossi foi bem também. Mas ele se redimiu, né, no segundo tempo e fez uma grande partida. Aí acabou ele e o Arias ali desequilibrando para a equipe do Fluminense. Então assim, né, para encerrar, o Fluminense teve uma importante vitória. É só o início aí da luta. Daqui para frente o Fluminense tem que vencer. Não pode mais sequer empatar, porque ainda tá muito ali igual ali. Tá muita gente ali próxima um do outro. Então quem perder ou empatar e o outro ganhar, toma a posição do outro. Entendeu?
Então tá dessa forma aí a luta contra o rebaixamento. Então ninguém pode vacilar. Se o Fluminense, beleza, ganhou esse jogo aí contra o Fluminense, mas contra o Flamengo, mas perder o próximo jogo e o Atlético Paranaense vencer, lembrando que o Atlético Paranaense tá bom, o Furacão tem jogo a menos, por exemplo, vencer os seus jogos, ele já joga de novo o Fluminense para baixo. Então tá dessa forma. Então o Fluminense ainda vai lutar bastante aí para poder não ser rebaixado. Mas realmente já dá um sinal aí que vai realmente lutar, né? Vai lutar aí até o final para poder permanecer na Série A, que seria realmente uma vitória, né? Por conta de toda a temporada, que foi realmente uma temporada bem negativa do Fluminense, né? Esse ano passado foi uma temporada dos sonhos do Fluminense, né? Com o título da Libertadores. Esse ano realmente foi bem difícil, né? Bem complicado. E a torcida do Fluminense não quer ter o pesadelo de ser rebaixado aí para a segunda divisão. Então o Fluminense vai ter que lutar aí até o final do campeonato para poder se livrar aí da zona do rebaixamento. E pro Flamengo, o Flamengo vai ter que realmente vai ter que jogar bola domingo para poder passar pelo Corinthians, e tem que também se focar aí no Campeonato Brasileiro. Não pode jogar todas as suas fichas aí só na Copa do Brasil, porque se o Flamengo jogar todas as fichas na Copa do Brasil e esquecer o Brasileiro, o Flamengo corre risco de ficar fora aí da zona de classificação da Libertadores, fora aí da zona de classificação direta para a fase de grupos aí da Libertadores, tá bom? Então o Flamengo não pode abandonar o Campeonato Brasileiro, ainda tem sim que lutar para poder ir diretamente aí para Libertadores, porque se vacilar, o São Paulo vai lá e toma a sua vaga na quarta colocação. Então o Flamengo tem que se dedicar sim à Copa do Brasil, mas também tem que se dedicar aí ao Campeonato Brasileiro. Então pessoal, então é isso pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então pessoal, muito importante você que está acompanhando aqui, deixar o like, se inscrever no canal e também acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então pessoal, a gente tem uma meta pessoal de chegarmos a 600 inscritos aqui no canal Amazon Futebol FC. Então eu conto com o apoio e a ajuda de vocês, já agradecendo a cada uma pessoa que puder ajudar aqui o canal. Então pessoal, se inscrevendo e também deixando o like. Então pessoal, muito obrigado a todo mundo que está cooperando aqui com o crescimento aqui do canal. Então pessoal, muito obrigado mesmo de coração. Então é isso pessoal, muito obrigado por tudo e vejo vocês aí no próximo vídeo. Então pessoal, até uma próxima!